Amigos, bem-vindos ao canal A Distopia, o movimento da contra-desesperança. Colabore conosco, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Por fim, dê o like. A Distopia, aqui o bem não tem rótulos. Bora para mais um episódio. Com texto, voz e edição de Led Sobrinho, A Distopia em Prosa apresenta o episódio Francisco, minha casa se encontra em ruínas. Iniciava-se o ano de 1205. O jovem Francisco Bernardone ainda se recuperava de sua malfadada participação na guerra entre Assis e Perúdia, que o deixou com sequelas físicas e emocionais. Quando surge uma segunda chance de realizar seu sonho de tornar-se um cavaleiro e alcançar o heroísmo e a glória. Ele iria integrar uma comitiva que partia de Assis para se juntar ao exército papal na região da Apulia, ao sul da Península Itálica. No fundo, ele tinha certeza que ao retornar a Assis, coberto de honra, agradaria tanto a seu pai que este não se importaria mais se Francisco deixasse de trabalhar na loja da família. Mas as coisas não saíram como o jovem planejara. Logo no início da jornada, ao pernoitar em Spoleto, Francisco foi acometido por uma febre intensa, fruto da malária contraída no cárcere de Perúdia. Assim, Francisco não teve condições de prosseguir na viagem e retornou a Assis, assolado pela doença e pela humilhação do fracasso. Ele então entra em um estado de melancolia e incerteza em relação ao seu futuro. O tempo passou e o verão já se findava, anunciando a chegada do outono. Francisco caminhava pelos campos fora das muralhas, ao sul da cidade, quando se deparou com a igrejinha de São Damião, onde procurou se refugiar do sol forte e descansar um pouco. Ele passou pelo pórtico de entrada e observou o interior da igreja, passando a perceber o estado em que ela se encontrava. São Damião estava totalmente abandonada, paredes e tetos arruinados, enquanto o mato lhe invadia o interior desolado. Há muito que o pequeno templo não era mais frequentado, sendo guardado apenas por um velho sacerdote que vivia da contribuição dos passantes. E em meio àquela mágica solidão, emoldurada pelo silêncio, Francisco vislumbrou sobre os restos do antigo altar uma tela de linho, emoldurada em nogueira, onde estava a figura do Cristo crucificado, pintado ao estilo bizantino. Aquela imagem do Cristo era diferente, pois apesar de ser representado na cruz, seu olhar não transmitia dor ou causava pena. Ao contrário, aqueles olhos negros irradiavam uma serenidade que, conjugada à tranquilidade e ao silêncio do lugar, conduzia o espírito a vivenciar uma autêntica experiência mística. O coração de Francisco há muito estava tomado pela inquietude e pela busca de respostas que lhe apontassem um caminho. Enquanto se absorvia nesses pensamentos, aquele clima especial o tomou, e ele ouviu uma voz que lhe falou com doçura. Francisco,
Não vês que minha casa se encontra em ruínas? Vai e conserte-a para mim. Para Francisco, a pergunta teve o efeito de uma resposta. A resposta que ele procurara nas glórias do mundo, agora se lhe apresentava naquela voz, que ele imediatamente interpretou como sendo a do próprio Jesus. Finalmente, ele havia encontrado um sentido para os anseios de seu coração. Como diz o escritor americano Donald Spoto em seu livro Francisco de Assis, o Santo Relutante, o que acontecera naquela pequena igreja escura, decrépita e abandonada, era nada mais nada menos do que o começo de um processo que duraria uma vida toda: a conversão de Francisco Bernardoni. Resoluto e sem racionalizar muito, Francisco partiu imediatamente em busca dos meios para atender ao que ele entendia ser a convocação do próprio Senhor Jesus. A sua personalidade pragmática e a intensidade de sua vontade de servir ao Senhor o levou a agir na direção do óbvio, reparar a pequena igreja que se achava em ruínas. Esse seria seu estágio de aprendizado para as grandes realizações que o porvir lhe reservara. Mas sob o olhar de uma perspectiva simultaneamente histórica e espiritual, há um consenso de que a restauração a que a voz se referia dizia respeito à própria instituição, herdeira do Evangelho, a Igreja Católica, a qual se desviava cada vez mais da sua verdadeira missão, anunciar a boa nova aos homens. Francisco deixaria de ser Bernardoni para se tornar de Assis, do mundo. Seria a luz que propiciaria o reencontro do homem com um evangelho possível. Seria a brisa suave que refrescaria a fé no testemunho da concretude da mensagem de Jesus. Essa brisa revela uma terceira interpretação da mensagem que aquela voz transmitiu na singela igrejinha. A casa em ruínas não seria a igrejinha de São Damião, nem mesmo a instituição igreja, mas na verdade seria o próprio ser humano que padecia e padece da dor de não entender a sua própria natureza. Ser humano que sofre e faz sofrer em razão dessa ignorância em relação ao amor como algo possível e da cegueira frente à transitoriedade da vida. O homem de Assis, por imenso amor a Jesus, soube amar a todos. Nós, restritos ao imenso amor a nós mesmos, perpetuamos um mundo que se mostra como um vale de sombra e de lágrimas. Porém, assim como Francisco em São Damião, nós também podemos ouvir aquela serena voz a nos perguntar: não vês que minha casa se encontra em ruínas? E então, quem sabe, um sentido maior venha a responder às questões que nos angustiam e a autêntica liberdade finalmente se instale em nossos corações.